Beleza, estamos gravando. Hoje eu vou falar, ou comentar, na verdade, o podcast do Vilela, que teve um debate bem interessante entre o Joel, eu não sei qual que é o sobrenome, lembro o sobrenome do Joel, cara. O Iago Martins, esse eu lembro, e o Rolandinho, eu não sei o nome do Rolandinho, mas eu sei que chamam ele assim, certo? Bom, eles fizeram uma discussão muito franca a respeito da questão relativa a Deus, sociedade, não foi só a existência de Deus, foram várias coisas, e foi uma conversa bem aberta, não foi aquela coisa que a gente vê geralmente muito beligerante, né, entre debates youtubianos. Quanto mais jovem o cara é, mais os debates são a ferro e fogo, né? Quanto mais a pessoa vai envelhecendo, amadurecendo, mais a discussão fica num campo assim mais calminho, digamos, mais comportado. Apesar que nem sempre essa é a regra, né? Vocês sabem como é que é aqui no Brasil. E, enfim, o debate foi bem interessante, só que eu discordei de vários pontos, tanto do Joel quanto do Rolandinho e também do Iago, cara. Também do Iago. Eu vou explicar aqui por quê. Claro que dos três eu concordei mais com o Iago, até por conta da minha formação cristã, mas eu tenho um problema muito grande com o fundamentalismo. Eu não estou dizendo que o Iago é totalmente fundamentalista, assim, no sentido pejorativo da questão. Deixa eu tirar aqui esses barulhinhos, tem que colocar no modo offline, senão a coisa não vai rolar, velho. Pronto, tá no modo offline aqui. Não quero mais encheção de saco. Ok. Então, assim, ó. Alguns pontos. Eu escrevi um texto pra gente esboçar as ideias principais. É claro, assim, principais pra mim. O podcast dos caras tem, meu Deus, mais de 3 horas, não tem como abarcar tudo. Mas os pontos que eu achei mais relevantes eu vou colocar aqui, tá? Então, assim, alguns pontos creio que devam ser esclarecidos, e primeiro, talvez, o que mais me chamou a atenção foi o argumento do Rolandinho, provavelmente pautado em algum neo-ateu como o Richard Dawkins ou o Christopher Rich, sei lá, qualquer um. E pelo que vi, os participantes, pelo menos ali na hora, eu sei que é meio complicado, os caras estão falando assim, de modo espontâneo, tentando tirar as informações de cabeça, então para eles era um pouco mais difícil, lógico. Mas, assim, no momento parece que eles não entenderam muito bem o argumento do Rolandinho. E eu sintetizo da seguinte forma. Isso aqui é pautado, tá? Eu já vi o Richard Dawkins usando esse argumento. E é assim, ó. Se o universo é complexo, e sabemos que é de fato, então para acreditar em Deus deveríamos crer que ele é mais complexo do que o universo. O que negaria, coloco aqui no meu modo de falar, um princípio muito caro para se aceitar uma hipótese, que é o de parcimônia. E, portanto, seria muito improvável, porque não resolveria o problema, porque Deus é mais complexo que o universo e não se explica a complexidade propriamente de Deus. Isso aqui abarca um aspecto numênico, tá? Evidentemente, eu não estou aqui para falar sobre a apreensão kantiana entre a diferença de fenômeno e número. Eu não vou entrar na esfera do debate filosófico do kantismo. Não é o que eu defendo, tá? Mas eu vou usar o elemento do numis, ou aspecto numênico, melhor ainda, para explicar o meu ponto. E eu coloco assim. Esse tipo de argumentação já foi esboçado em vários debates mundo afora. Aliás, se eu achar o link aqui de um debate entre o Dawkins e 2 filósofos teólogos, eu sei que fala de destruir uma linguagem meio retórica, né? Eu entendo isso. Mas assim, eles foram muito bem, tá? Não vou então, ser muito hiperbólico na minha ênfase, mas eles responderam muito bem o Richard Dawkins. Porque eles conhecem a tradição da filosofia cristã e o Dawkins não conhecia, pelo menos agora deve conhecer. E eu coloco assim, e do ponto de vista da tradição cristã, esse argumento do Rolandinho é muito fraco, por vários motivos que eu irei explicar logo mais. Então segura aí que eu vou explicar isso. Mas antes da gente continuar, precisamos entender alguns pontos muito caros a qualquer discussão que toque em questões de caráter metafísico. Talvez o mais importante seja a questão da linguagem. Se não temos conceitos adequados para falar de determinado tema, perde-se aí completamente o horizonte da clareza argumentativa. E ao invés da gente ajudar as pessoas que estão com dúvida, a gente acaba atrapalhando, né? E, cara, essa questão da linguagem, do limite do conceito frente à realidade é um ponto muito caro para vários filósofos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu retorno. Acho que vai ficar melhor aqui para deixar um pouquinho mais alto o microfone. Depois eu tiro o chiado. Ok. E assim, pense, por exemplo, numa equação que abarca uma equação assim, uma conta bem simples que abarca só o número 3, o número 1 e o número 2. Imagine agora que alguém que faça essa conta desconheça a existência do número 4. Ele vai fazer a conta de matemática, mas ele não sabe, vamos supor isso, o cara não sabe que existe o número 4, tá? Ora, quando ele somar 2 mais 2, ou 3 e 1, certamente achará que está diante de um paradoxo, cairá em aporia e não poderá mais continuar com a sua razão de caráter metodológico, ok? Evidentemente que esse exemplo é exagerado, é hiperbólico, mas ele serve para ilustrar a evidente limitação do conceito em relação àquilo que os filósofos chamam de númeno. Não é número, tá? É númeno, ou seja, aquilo que está além do fenômeno. Quando a gente fala de eternidade, infinito, alma, Deus, nós estamos falando de algo que está muito além da conceituação que estamos usando. Eu até coloco aqui, ó. O que cabe saber aqui é que conceitos como esses, eternidade, infinito, teodiceia, por exemplo, são, sem dúvida, intuições elevadas que nós temos a respeito daquilo que pouco ou nada conhecemos. Creio que qualquer filósofo que se preze precisa admitir na existência algo absoluto, que dê subsistência àquilo que é contingente. Mas essa força não pode ser abarcada por nossos conceitos de modo perfeito. É isso que o Levinas diz
quando se refere ao infinito. No máximo que temos aí é uma noção vaga do que isso possa representar. Por que nossa razão não chega até lá? Talvez porque nos falte, na verdade é evidente que nos falta muitos elementos para conhecer ou para conceber essas coisas. E aí entra a importância da percepção frente ao racionalismo. Tudo pode ser racionalizado, mas nem tudo pode ser comprovado, mediante um método que você escolhe para falar de realidades tão profundas. Por que a ciência existe? Ela existe usando conceitos limitadíssimos, usando também um método limitado para falar a respeito do universo material, que é o que nós conhecemos. Só que nós sabemos hoje, pelo menos há uma plausibilidade aí, ainda que se critique isso por alguns poucos, que o universo teve um início, teve um começo. E eu vi falando isso, o próprio Iago disse isso também no debate, né, que aquela tese do David Hume caiu por terra, né? O universo infinito explica tudo. Não, o universo teve um início. Por quê? Porque o universo é inflacionário, porque há entropia, certo? Bom, eu ainda vou tentar me aprofundar um pouco mais depois. Mas o fato é, aqui, que essa realidade profunda do que é a eternidade cabe a algo que é supranatural. Por que é supranatural? Porque o universo natural teve um início. Podemos colocar como causa e efeito, teve uma causa. E quando se fala, portanto, de absoluto, nós estamos falando de algo que está além da natureza. Esse é o ponto assim, máximo da argumentação cristã a esse respeito, tomado emprestado à filosofia clássica, porque isso aqui está inicialmente em Aristóteles. Apesar que Aristóteles comete o problema, o erro, né, de ver o tempo como que, assim, sem começo nem fim. Dentro, claro, da esfera que abarque algo transcendente, que é supralunar, mas que hoje nós sabemos que o supralunar ainda é um canto da imanência, né? Mas para Aristóteles não era. Então tem que fazer essas alocações aí para também não cair em erros quanto à exegese do autor. E eu coloco aqui, daí temos um duplo problema aqui. Primeiro em relação à ciência. Primeiro de método, segundo um problema. Primeiro é o problema do método, segundo é o problema conceitual, do conceito. Essas duas questões são caras à filosofia da ciência e fizeram muitos autores, como o Wittgenstein, que era um filósofo da linguagem, duvidar das certezas pretensiosas dos arautos do conhecimento laboratorial. Para Wittgenstein, pelo menos o segundo Wittgenstein, diante de tantos jogos de linguagem, às vezes o silêncio fala mais alto. Isso é bem curioso. De qualquer modo, eu não quero aqui defender a postura desse filósofo, caindo nesse exagero quanto à questão da linguagem. Apesar que eu acho que ele está certo em dizer que a linguagem científica não é a única linguagem que pode falar do mundo. Nesse ponto eu acredito que ele está correto. Porém, creio eu que o problema dele é o exagero na tese convencionalista, que é um outro ponto que a gente pode discutir uma outra hora, certo? Eu coloco assim, eu não quero aqui defender a postura desse filósofo, apenas destacar os problemas da ciência empírica enquanto método, além das limitações do conceito frente à realidade. Uma crítica, inclusive, muito cara a Theodor Adorno, quando este critica o cientificismo, dizendo que um conceito, por mais complexo que seja, não abarca toda a realidade. É uma coisa um pouco mais profunda em Theodor Adorno, que pode ser estudada quando ele se remete à ideia da crítica dialética do esclarecimento, a crítica que ele faz ao iluminismo. Claro que o Adorno exagerou muito, porém, há um ponto ali que ainda há uma certa importância a ser considerada, penso eu. Eu trabalho isso num áudio que eu tenho sobre o Adorno aqui no canal e também em podcast, tá? Eu não sou de esquerda, vejo muitos problemas na nova esquerda, na escola de Frankfurt, em vários autores que têm essa linha de pensamento. Porém, nesse quesito de crítica ao cientificismo, eu vejo pontos interessantes assim para serem absorvidos. Até um debate que existe entre Adorno e Karl Popper, que vale a pena também vocês darem uma visitada aí em alguma tese, PDF que vocês encontrem na internet, tem vários, inclusive. Pois bem, é aqui que passo a descortinar, dada a consciência das limitações do método científico, pelo menos 3 tipos de razão. A razão é a razão, beleza. Só que a gente pode destacar isso de um ponto de vista analítico, sabendo que essas coisas estão conectadas, tá? Então, assim, a razão vitalista é uma coisa, a razão cartesiana é outra, e a razão numênica é ainda outra. E agora eu vou passar a explicar uma por uma. Deixa eu ver aqui, vamos lá, pegar o texto. A primeira é a razão vitalista. Ela está vinculada com nossas experiências que nos dão uma perspectiva inédita e única a respeito do mundo. Como eu sempre digo, a sua história de vida não é uma mentira. Não poderia sê-lo. É uma experiência inequívoca em termos concretos e, mais do que isso, visceral. Porque também é uma experiência interior, não é só exterior. Ela é uma conceituação mais bem elaborada, inclusive, essa conceituação de perspectivismo, do filósofo espanhol Ortega y Gasset. Apesar dele não identificar isso nos mesmos termos que eu estou fazendo, que eu estou usando aqui, tá? Mas o Ortega vai dizer, nós somos o eu e nossas circunstâncias. Não é só um ou outro, mas é as duas coisas. Nós não somos determinados totalmente, não somos livres totalmente das nossas circunstâncias, como fantasmas que podem fazer qualquer coisa. Somos aquilo que fazemos com que as coisas fizeram de nós. Palavras não só de Sartre, que é o filósofo o qual tenho severas críticas aqui, mas também do grande pensador da logoterapia Viktor Frankl. Quando o Viktor Frankl fala do sentido, e aí eu olho para o debate que eu estou vendo ali no Vilela desses caras, aí eu olho para a logoterapia do Viktor Frankl e eu falo, caramba,
Alguma coisa está muito errada aqui, né? Porque o Franklin está falando aqui do sentido. Sentido é fundamental para a vida. Isso aqui está vinculado à razão vitalista. Ora, todas as nossas experiências, aprendizados e adaptações em síntese com nossa consciência é o que de fato nós somos. Há no eu uma escolha que se pauta no campo da possibilidade. Quer dizer, existem muitas possibilidades e existe uma consciência que direciona. Apesar dessa consciência se dizer do ponto de vista da neurociência, mas claro, com muitas controvérsias ali, o próprio Iago deixou isso bem claro, será a consciência produto? Será ela algo que é apenas uma síntese ou mais do que isso? Bom, pouco importa aqui. O que eu estou colocando é que a consciência ela tem um caráter, dirá Edmund Husserl, um caráter de intencionalidade. É como um fluir para fora, que se encontra com o objeto fora de você mesmo. Alguém poderia dizer, mas não há livre agência. Isso utilizando uma retórica do tipo fatalista, né? Porém, o mundo, em seu campo quase infinito de possibilidades, demonstra que temos inúmeros caminhos a seguir. Você pode seguir por vários caminhos. Claro que existem certas concepções que aparecem interiormente, mas você interiormente está fazendo uma síntese com as suas circunstâncias e está definindo o caminho que você queira seguir. Mas você também tem a opção de ignorar qualquer síntese e fazer a coisa de um modo instintivo, ou ainda não pautado nem nos instintos e nem na sua síntese interior. Fazer por fazer. Tudo isso é um campo de possibilidade que existe. E aí eu coloco aqui. Isso é divergência. Desculpa, não tem como dizer que não. No final, nós escolhemos olhar para a luz ou para as trevas, em qualquer tipo de assunto. E cabe aí identificar onde Deus está nessa história toda, já que o tema do debate deles foi esse. Segundo o relato joanino da Bíblia, Deus é amor. E aqui se expressa a maior confiança metafísica que se possa encontrar em qualquer livro sagrado desde a antiguidade até aqui. Deus é amor, em termos, dirá João, não com essas palavras, claro, mas eu estou fazendo aqui às vezes do intérprete, Deus é amor em termos ontológicos, não em termos lógicos. Não adianta você querer fazer silogismos lógicos para provar se Deus é amor ou não. A questão aqui é ontológica, é na realidade, naquilo que é perene, ou seja, que comporta a razão numérica, está além daquilo que nós conhecemos, de fato. Então não adianta querer fazer equações matemáticas a esse respeito, porque nós não temos todos os elementos. Nos faltará, dado o exemplo que eu usei aqui de caráter hiperbólico, o número 4. Ou pode ser o 3, o 2, o 5, tanto faz. Poderia dizer logicamente também, desde que se apreendam todos os elementos da equação, entre aspas, e não só a parcialidade pretensiosa e reducionista da sabedoria transitória do século XXI. Você é um produto da história? Diria Heidegger. De certo modo, sim. Eu acho que a gente pode se esforçar em vez de transcender esse tempo, eu já explico isso ao final, mas porque a história é o que nos cerca, mas nós não somos só o que nos cerca, nós também somos o eu, como diria Ortega y Gasset. Bom, mas de qualquer modo nós temos uma influência muito forte do século XXI. E ficar amparado só na ideia que nós temos hoje, sem conceber uma sabedoria que nos capacite a olhar além, me parece um problema. Daí compreendemos que a interação dessas coisas em uma jornada é que nos leva à fé. Em outros termos, fé não é oposta à razão, como muita gente diz por aí, ou você tem fé ou você tem razão. Pelo contrário, fé é razão vitalista. Não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, mas eu compreendo dessa forma. Fé é razão vitalista. Não é irracionalidade, mas não está amparada em método, não é metodologia do ponto de vista empírico. É vitalismo, certo? Quando falamos de prova, estamos pensando cartesianamente, achando que Deus se manifestará de acordo com nossos métodos e matematicamente será ou aceito ou rejeitado e, portanto, descartado. Olha, aí eu coloco aqui, nada poderia estar mais longe da verdade. Pois se tomamos o método científico como uma teologia negativa, que é o que esses caras na verdade estão fazendo, negamos o próprio pressuposto da ciência. A ciência, dirá Thomas Kuhn, é cheia de rupturas. Ela não é um método progressivo unilinear, como muita gente de indutivismo ingênuo pensa. E quem assim age se perdeu nos debates da física clássica lá do século XIX. Eles ainda estão achando que a física é de acordo com a possibilidade de alcançarmos uma inteligência computacional via demônio de Laplace. Eu tenho um vídeo explicando isso também, sobre a física. A ciência apreende certas verdades a trancos e barrancos, e nenhum método pode dar conta da história da própria ciência, como explica Alan Chalmers em seu livro O que é a Ciência. Esse livro aqui eu vivo indicando para o pessoal, porque foi um livro que eu estudei em faculdade, na época que eu fazia filosofia. Eu terminei já esse curso, tá? Sou formado. E, bom, filosofia da ciência é uma das disciplinas. E a gente usou esse livro aqui do Chalmers. Eu coloco assim, olha, nem o método de Karl Popper, a saber, o falsificacionismo, dá conta da história da ciência, que em muitos casos avançou, por incrível que pareça, por insistência ad hoc, o que seria escandaloso para o filósofo europeu Karl Popper. Fato é que esta fé, que eu chamo de vitalista, não é a negação do que estamos vendo, mas sim a possibilidade de transcender isso. E daí, eu dizer que fé como o firme fundamento das coisas que não se veem significa ampliar sua visão e não negar o que você está vendo. Compreendeu essa parte? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, dirá o texto do livro de Hebreus.
no Novo Testamento. Mas eu coloco aqui que isso não significa você se apartar do que você está vendo e cair numa mentalidade poliânica, que está olhando a rocha caindo ali do Canyon, em Minas Gerais, e sabendo que você vai afundar com ela no mar. Não é isso a fé, porque isso é imprudência, na verdade. A fé é ampliar a sua visão e não negar o que você está vendo. Entenda bem. Fé é se projetar com confiança, porque fé e confiança, em termos judaicos, são a mesma coisa. É crer em nós mesmos. Há um tipo de fé que é assim. Eu vou explicar isso, calma. Eu sei que muita gente, quando a gente fala assim, crer em nós mesmos, o pessoal acha que é enviesamento do conceito de fé. Não, você entendeu errado, eu vou explicar. Repito aqui, fé é se projetar com confiança, é crer em nós mesmos, é crer nos nossos planos, na nossa força, em nossa empresa, em nosso grupo, na meta, ou na espécie humana. É acreditar, simplesmente isso. Fé é resiliência, como dirá indiretamente Viktor Frankl. Fé e resiliência estão juntos. Fato é que todas as pessoas que ainda não sucumbiram diante de rigorosa depressão têm esse tipo de fé. Pois fé em termos judaico, repito, significa confiança. Alguém pode dizer que isso, enfim, não é a mesma coisa que a fé religiosa, que a fé em Deus. E aí eu digo aqui, essas pessoas, infelizmente, não compreenderam que é justamente essa confiança que serve como precedente para a fé em Deus. O que é o precedente para a fé em Deus, que é sentido último? É a confiança que você tem quando você nasce, na sua família, nos seus pais, nos seus irmãos, depois nos seus amigos. Você precisa ter uma consciência de confiança para poder ter uma qualidade de vida desejável. E isso é o precedente para que haja, então, a fé em Deus, a saber o sentido em seu último estágio. Porque tudo isso nos remete a Deus, entende? Daí o porquê eu comparo fé com uma jornada, e mais do que isso, como uma razão vitalista. Então não adianta você assistir um podcast que debate a respeito de Deus, ou assistir lá os debates do William Lane Craig. Eu vou crer em Deus, ou não vou crer em Deus. Existem barreiras lógicas e blá blá blá. Cara, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo aqui, meu canal não fica preso a essa discussão. Eu não perco tempo com isso. Eu só tô fazendo esse vídeo aqui porque calhou de eu assistir ontem o debate dos caras e falar, bom, vou comentar sobre isso. Até para explicar esse ponto, né? Fé é uma jornada. Você só vai terminar a sua jornada aqui na Terra quando você morrer. Enquanto isso não acabar, não adianta ficar tentando resolver essas questões. Por isso que é uma razão vitalista. Por isso que é um caráter aqui visceral. Eu vou explicar isso daqui a pouco com a literatura, talvez vai ficar mais claro para você. Olha só. A razão da fé não se ampara na ciência, se ampara na vida, como um todo. É aquela coisa do cara falar da faculdade da vida, né? Mais ou menos isso. Por isso que é vitalista. Mas quando ela se enfraquece, quando essa fé se enfraquece, ela sucumbe à depressão, pois perde-se o sentido em todas as esferas da vida. Alguém pode dizer, mas isso tem um amparo em questões bioquímicas também. Ok, mas a consciência, ela está refletindo o mundo. E a partir dessa reflexão, apesar do problema bioquímico, eu costumo até falar que quando você tem um nível de vitamina D3 muito baixo, isso pode te levar a ter uma mentalidade muito negativa a respeito da vida. Mas assim, estou colocando nesse sentido da sua percepção da realidade, entende? Fé tem um caráter profundamente vitalista. Por isso que a razão vitalista é fé, é uma jornada, e ela não é a roleta russa de argumentos meramente retóricos que você assiste em um debate sobre a existência de Deus. Imagina Deus vendo um debate sobre a sua própria existência. Deve ser uma piada para ele, né? Penso eu. É algo que você, apesar, claro, eu entendo que Deus compreende a nossa miséria ontológica, como eu já salientei outras vezes aqui, e ele certamente não vai dar risada, a não ser que a piada seja muito boa, né? E geralmente são. Eu coloco aqui, ó, é algo que você, essa razão vitalista é algo que você constrói com as circunstâncias que te cercam e consigo mesmo. E está intimamente ligada não ao método cartesiano ou ao mero empirismo, mas ao testemunho pessoal de si para consigo mesmo. Abrir mão de sua fé vitalista por causa de narrativas reducionistas, de sínteses epistemológicas. A epistemologia, inclusive, é uma das áreas da metafísica. Aí você abre mão da teologia aristotélica, abre mão da ontologia aristotélica e fica só usando essa narrativa epistemológica do método da ciência que você conhece no século XXI, achando que isso vai ter a resposta para todas as coisas em sentido de progressão unilateral. Você ficou louco, cara? Pelo amor de Deus. Por isso que eu coloco aqui. Abrir mão de sua fé vitalista por causa de narrativas reducionistas da ciência, fazendo reducionismo de tudo, até da consciência. É a coisa mais tola que você poderia fazer em sua vida. A ciência tem o seu papel importantíssimo, é evidente, mas esse papel é geralmente em caráter disciplinar, como um mero recorte da realidade. A ciência do ponto de vista analítico, é um discurso analítico. Por ser analítico, ela fará um recorte da realidade para estudar aquele ponto de uma forma mais profunda. E aí se terá os especialistas numa determinada área. Mas o que eles podem falar do todo, analisando apenas uma parte? Não tem como, certo? Então eu digo, quando pelo recorte se quer por pretensão abarcar o todo, seu papel, no caso o papel da ciência, se inverte, se tornando uma espécie de sacerdócio ou um romantismo da matéria, ou do naturalismo, como fazia Carl Sagan. Eu tenho todo o respeito do mundo pelo Carl Sagan, mas quando ele romantiza o naturalismo, eu acho aquilo uma tremenda entulhação. Bom, e aí eu coloco aqui, a grande realidade é que Deus, segundo o meu próprio parecer vitalista, ou seja, eu estou falando aqui da minha perspectiva em vista da minha história de vida, não é só de um raciocínio dedutivo que eu tive.
Eu vou ainda colocar outros exemplos ao final de histórias quanto a essas questões de caráter natural versus sobrenatural, vocês vão compreender ao final. Mas eu coloco assim, né? Deus, segundo meu próprio parecer vitalista, sabe que nosso tempo na Terra é muito curto, não havendo motivos, creio eu, estou fazendo aqui uma ilação, para que ele deseje provar a si mesmo aqui e agora, como uma equação matemática. Do contrário, eu enfatizo, a fé em seu vitalismo seria algo inútil. Para que ter fé se Deus vai lá e prova matematicamente a presença dele em caráter lógico? Meu professor, inclusive, de filosofia política, que inclusive, aliás, ele era do PT, né? Diga-se de passagem, é um cara gente boa até, apesar disso. Minhas críticas a ele sempre foram bem contundentes, mas respeitando, sem dúvida nenhuma, a pessoa dele. Né? Ele também era um ateu convicto. Ele vivia falando para mim, olha, meu problema com a religião, com a existência de Deus, é que eu não tenho provas ontológicas. Por que ele não aparece para mim aqui e diz, olha, eu tô aqui, eu existo? Mas a questão é que, desse ponto de vista, avalia-se aí a sua própria temporalidade. Quantos anos você vai viver aqui nesse mundo? 120 anos? E você terá, nesses 120 anos, vislumbres, isso no máximo, né? Tem gente que vive muito menos. E nesse meio período, diante do tempo que existe esse universo, é uma coisa assim de nada. Você acha que depois Deus não vai te aparecer ontologicamente, se de fato ele existir? Vai. Agora, o que o cristianismo apregoa é aquilo que eu chamo de rumores de outro mundo, tá? Inclusive é o nome de um livro muito interessante de um autor chamado Philip Yancey, que é um autor cristão, mas um cara muito sóbrio para falar desses temas religiosos de uma maneira bem franca, bem sincera, tentando trazer a problemática das outras visões de mundo também, referente ao cristianismo. Eu recomendo muito os livros dele. E quando se refere a rumores de outro mundo, ele está dizendo, é claro que Deus, do ponto de vista da sua jornada humana, tem muita coisa para te falar, para te ensinar, para te dizer. Mas você não pode tomar Deus do ponto de vista antropomórfico, achando que ele vai te aparecer como o João da esquina ali que te oferece uma pinga para você tomar em dias frios de inverno. Né? Fui bem longe agora. Bom, aí eu coloco, mas do contrário, essa fé ou confiança é algo visceral. Por quê? Porque está dentro da sua jornada de vida. É profundo, está além da linguagem corriqueira e é de difícil explicação conceitual ou filosófica. Tem um elemento aí intuitivo? Sem dúvida nenhuma. Agora, às vezes, essa carapaça filosófica ou carapaça científica te impede de admitir, por exemplo, elementos como a intuição. A intuição intelectiva não pode existir, então eu tive, mas não posso aceitar, mesmo com todas as evidências. Então você nega o que você está vendo, o que você entendeu, a favor de uma narrativa que é pós-razão. Faça bom proveito, né, desse tipo de prática. Eu acho isso muito errado. Eu coloco aqui, mas do contrário, essa fé ou confiança é algo visceral, bababá. Essa fé é a capacidade de ser sensível a Deus. E daí o porquê ele possa ser alcançado por contemplação e não por arrogância pitagórica. Você acha que você vai alcançar Deus? Eu tenho que provar Deus no laboratório, senão não vou acreditar nele. Eu tenho que usar um método empírico. Caramba, você quer provar Deus usando o método empírico? Não tem como provar, então eu não acredito. A questão aí, que eu vejo, é que faltou um pouco de sensibilidade, de você se abrir a Deus do caráter aqui que eu estou colocando, que é um caráter vitalista. Mas isso também é uma questão temporária, porque se você não acabou sua jornada ainda, muita coisa há de se acontecer. Mas isso também envolve as suas escolhas, entende? Porque não é só as circunstâncias que te cercam, é você também. E aí esse encontro com Deus que os cristãos vivem falando tem a ver com esse elemento. Também é você e também as suas circunstâncias e a síntese dessas coisas. Quando entendemos, ainda que parcialmente, essa lição, saímos desse jogo de agitação mental com polos duplos que querem apenas provar, mas não querem ter aquela vivência. Não tem como. Deus está não interligado à sua vida, à sua jornada. Essas coisas estão ligadas inevitavelmente, até na negação que você faz dele mesmo. Claro que essa confusão se dá também, porque muitas vezes a fé é entendida como uma coisa fraudulenta. Por exemplo, cristãos medrosos que querem defender a todo custo seus fundamentos dogmáticos. Não que o dogma seja ruim, tá? Porque a gente compreende que no dogma a gente tem uma base para receber as pessoas que adentram esse caminho com mais seriedade. E há necessidade de você ter um caminho público que tenha assentamentos fixos para que as pessoas possam reconhecer a sua jornada de fé. Então esse elemento que aparece, que é a religião pública, é fundamental. Só que eles não dão conta de responder todas as agruras da vida. E daí é que entra a razão visceral, que é síntese do meu eu com as minhas circunstâncias. Isso aqui não é necessariamente um caminho esotérico, não. Você é um caminho iniciático que você começou a seguir para alcançar os segredos da realidade profunda dos Illuminati. Não, não é isso. Eu estou falando aqui de razão vitalista, visceral. É a sua jornada que é o caminho iniciático. É a sua jornada, é onde você vai encontrar Deus ou não. Depende de como se deu a síntese entre você e suas circunstâncias. Essa é a jornada iniciática, não esses rituais bestas que acontecem aí em sociedades secretas ou discretas. Também não quero condenar se você segue isso daí, cada um, né? Repito aqui, cada um tem a sua jornada e talvez tenha sido interessante você seguir isso para depois desembocar em outra coisa. Isso aí tem a ver com a sua própria história de vida. E eu coloco aqui, ó, nesse caminho existe choro, o caminho vitalista, da razão vitalista, existe choro, riso, alegria, tristeza, frustração, dor, luto e, acima de tudo, redenção. Essas coisas estão presentes na vida.
Tem uma coisa meio existencial no que eu tô falando, de fato. Mas não é existencialismo do tipo de Sartre. Por exemplo, olha pro Sartre. Ele se batizou antes de morrer, porque ele sabia que ia morrer. Estava numa situação terrível, no leito de morte. Foi batizado e aceitou o Espírito Santo que ele tinha negado na infância. Ele mesmo, existem relatos biográficos que contam isso. Você vê que coisa, né? O cara do existencialismo, enquanto filosofia, sucumbiu à força da existência enquanto peso na sua própria alma. Isso eu acho sensacional. Eu vi até o Joel falando que ele é um candidato de pessoas que podem aceitar a Deus quando estiver no leito de morte. Cara, o problema é que ele não entendeu que a fé é isto mesmo. É razão vitalista. Está dentro da sua jornada. Se a sua jornada será assim ou não, ninguém sabe. Mas que seja. Porque isto é fé. É a sua história de vida que abarca também o elemento da redenção. Porque você não pode tirar esse elemento da equação. Se você tira, você é um cara, desculpa, castrado. E aí eu coloco aqui, ó. Cristo mesmo é pura lágrima, suor e sangue. Porque é assim, ó. É nisto que a fé religiosa, ou que se entenda cristã, deveria ser baseada. Pois foi assim que ela começou. Seja na fuga do Egito de Moisés, no caso do judaísmo, dos judaítas, né, propriamente dito, dos hebreus, depois o judaísmo é posterior, ou na consagração de Cristo. Cristo mesmo é pura lágrima, suor e sangue. Querer ver em Jesus um falsário que enganava seus seguidores com truques e brincava de religião é se esquivar do testemunho da própria história, é se esquivar das testemunhas oculares. Eu vi o Iago falando sobre isso, a importância das testemunhas oculares frente à ressurreição de Cristo, como sendo um milagre magnífico. E aí os caras começaram meio que debochar disso, né? Dizem lá, mas isso aí se vê em outros textos religiosos e blá blá blá, e os evangelhos foram escritos 40 anos depois. Inclusive o primeiro texto do Novo Testamento, se não me engano, é a primeira Tessalonicenses, tá? Do ponto de vista cronológico, que eu digo. Uns 20 anos aí, depois da crucificação de Cristo. Você pode dizer, Paulo estava mentindo, Paulo teve uma alucinação. Ele e mais 500 irmãos, né? Tiveram uma alucinação de ver Cristo. Ok. O Joel até falou que Paulo nunca viu Cristo. Faltou você ler o Atos dos Apóstolos, né? Tudo bem, ele nunca viu Cristo no sentido imanente, mas ele viu Cristo ressurreto. A alucinação, tá. Ele mais 500 irmãos tiveram alucinação coletiva. É isso que você está falando. Então, defenda aí a sua tese. Bom, Jesus disse que depois dele viria o Consolador e esse testemunharia a seu respeito. O cristianismo chama isso de Espírito Santo, tá? Como uma pessoa que, no caso um espírito, que testemunha de Cristo. E eu fico pensando aqui diante desses dados, não me parece estranho que hoje ainda, em pleno século XXI, a gente ainda esteja falando dele. Por que será, né? Bom, essa aqui é uma evidência, mas não é uma coisa que diga, estou provando que Deus existe. Eu só estou dizendo. Jesus, querer comparar Jesus com qualquer outro herói da antiguidade, do ponto de vista da sua importância na história do mundo, é um equívoco. Eu coloco aqui, talvez aí tenhamos uma evidência da presença desse espírito, o que para mim, do ponto de vista vitalista, é uma obviedade, ainda que não possa provar isso laboratorialmente. E a bem da verdade eu nem quero provar assim, porque não faz sentido. Você, na sua interpessoalidade, você na sua subjetividade, e depois na sua interpessoalidade, que é a relação com os outros, é que tem que experimentar isso. Não vejo aqui Deus tendo interesse de pessoas defendendo ele, de pessoas debatendo a respeito da existência de Deus. Será que Deus não tem mais nada para fazer a não ser provar que ele existe? Eu acho que ele tem muita coisa para fazer. E eu, sinceramente, eu não acho que ele está muito preocupado em provar que ele existe, porque senão ele apareceria e provaria, certo? Por isso que o meu intento aqui é fazer você entender que tem um caminho a percorrer e que seguir esse caminho, sem fé, seria como castrar-se depois de se casar. Imagina, você vai seguir essa jornada. E a fé, que começa na sua confiança em relação à vida, culmina na sua confiança metafísica em relação a Deus, a eternidade. E você imagina começar toda essa jornada castrado da fé, como aquele que se casa e se castra logo em seguida. Coitada da sua mulher, né? Aí eu coloco aqui, mas se já entendemos o que é razão vitalista, cito aqui, falei que ia usar o exemplo da literatura, Dostoiévski e Shakespeare para mim são os maiores nesse sentido. Por exemplo, ao abrir Irmãos Karamazov, você pode entender o que significa razão vitalista. Os argumentos do Ivan Karamazov são maravilhosos. O Alyosha não sabe nem responder os argumentos do seu irmão, um racionalista, ateu, incrível, fascinante. Mas no final, a jornada o leva para outro caminho. Mas se já entendemos o que é razão vitalista, e também já entendemos o que é a razão cartesiana na síntese posterior entre racionalismo e empirismo, que aparece no iluminismo, porque é evidente que o iluminismo, enquanto movimento de pensamento, abre espaço para o ateísmo, embora antes disso tenha vindo o deísmo, porque Voltaire, por exemplo, que é uma figura que parece um pouco com o Joel, né? Voltaire, ele era um deísta, ele acreditava em um Deus distante. Só que isso foi, posteriormente, abrindo mais espaço para o ateísmo, certo? Que é um fenômeno da modernidade. Não que não tenha existido ateus em outras épocas, mas o fenômeno ateísmo é um fenômeno moderno, tá? O iluminismo está muito apegado à ideia de método. Então, diante do que nós já sabemos a respeito da razão iluminista, a razão do esclarecimento e a razão vitalista, que vocês podem aprender com maiores detalhes na obra de Ortega y Gasset, o que dizer então da razão numênica? Bom, eu coloquei assim, essa é uma questão que tenho trabalhado, mas que ainda carece, claro, de maiores reflexões. No entanto, podemos dizer que o numênico abarca, por exemplo, como eu disse lá no comecinho, ideia de eternidade, infinito, Deus, teodiceia, alma, etc. E sem querer ser kantiano aqui,
tenho entendido que esse tipo de razão é aquela pautada em coisas que nós sabemos que existem. Eu sou forçado a admitir a eternidade, mas isso dá um nó na minha cabeça, como eles mesmos disseram no debate. Nós não podemos alcançar esse tipo de conhecimento, apesar de admitir que ele está dado. Só que nós não sabemos explicar e não conseguimos explicar e não temos condições alguma de explicar isso de modo adequado, dada a limitação da nossa linguagem, dos nossos símbolos e dos nossos conceitos. E aqui entra a questão ultrajante deste debate entre o Iago, o Joel e o Rolandinho. Assim, uma parte que eu fiquei triste quando eu ouvi. Segundo o Rolandinho, a consciência humana não é grande coisa. E ele chega a comparar isso, até onde eu me lembro, eu estou falando de cabeça aqui, com a velocidade do lince, ou a velocidade de algum bicho aí. Bom, o que o Rolandinho aparentemente não entende é que não há como manter a ideia de dignidade humana, que tem por consequência a ética, sem reconhecer a hierarquia do homem em relação aos animais. Entende isso? Pois bem, olha só. Essa hierarquia se dá, a grosso modo, em 4 reinos. O reino da razão, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, fazendo às vezes aqui de um pensamento um tanto aristotélico. Isso aqui é um tema para outro tipo de estudo. O que cabe sabermos é que a razão é uma capacidade que está muito além de qualquer ser vivo na Terra. E é ela que, paradoxalmente, compele o homem a ter pretensões de um homem-deus, como dirá Noah Harari. O Noah Harari, inclusive, escreveu o livro, não só o livro Sapiens, mas o livro Homo Deus, tentando pensar o homem agora como capaz de se tornar Deus. O problema, porém, do Yuval Noah Harari é que ele cai na contradição do pó aos deuses. O que isso quer dizer? Veja bem. Quando ele elimina de sua argumentação a importância objetiva da dignidade humana e tenta defender, após isso, a importância da ética na esfera da própria humanidade, ele cai em contradição. Na falácia de equipolência entre homens e animais, o Harari tira do caráter humano a objetividade ética e tudo mais que ele fala a respeito de um mundo melhor, governado por um império federalista, se torna pura repulhação. Porque, meu amigo, cadê a dignidade humana? Morreu. Na medida que você ascendeu os animais à condição de humanos, ao invés de considerar os humanos em sua dignidade efetiva. Bom, seguindo a métrica assustadora aqui do Rolandinho, a consciência humana está no mesmo patamar da habilidade física dos macacos e dos leões. Ora, mesmo do ponto de vista qualitativo, isso já seria um absurdo, frente ao potencial humano que já fora capaz de observar com sua tecnologia as profundezas do universo. Essa mesma consciência, gente, pensa bem, essa mesma consciência que o Rolandinho está subestimando é a que ele usa para dizer que o homem um dia alcançará um patamar que conseguirá explicar todas as lacunas da existência e do conhecimento que hoje atribuídas são a Deus. Olha a retórica entre o sujeito que é o pó da terra, ou melhor, né, o pó das estrelas, e o sujeito que agora é o Homo Deus. Cabe ao Homo Deus subestimar a sua própria estrutura, para não dizer que existe um Deus além do Homo Deus. Aí eu coloco aqui. Mas mais do que um erro de proporção evidente, o Rolandinho parece não captar a distinção entre qualidade e quantidade, o que o faz cair nos reducionismos abjetos que justificam, entre aspas, né, a equivalência entre homens e animais. Por certo, o homem compõe também o reino dos animais, dos vegetais e dos minerais. O homem tem essas qualidades que se vê nos reinos inferiores. É evidente. Mas os animais, os vegetais e os minerais não estão presentes no reino da razão. Esse é o ponto. Daí, simbiose biológica ou um formigueiro está mais de uma eternidade distante, aquém da alma humana. Mas voltemos aqui ao argumento mais importante do Rolandinho, segundo ele dizia, um ser complexo não pode explicar um universo complexo, pois isso não resolveria o problema, só aumentaria a dificuldade da explicação. Aí eu coloco aqui, bom, parabéns ao Rolandinho, porque ele acabou de refutar, pelo menos em tese, a ideia de multiverso e sua compulsão quantificadora. Porque para você explicar esse universo, você tem que apelar a muitos outros universos para que, portanto, por meio da probabilidade, exista um que tenha vida e que funcione. Que do ponto de vista da ordenação cósmica, tenha toda essa complexidade que é comprovada para nós hoje. Aí eu menciono. São justamente os multiversos que não dão conta de explicar o universo em que vivemos, pois pelo menos por um critério eles falham, a saber, repito aqui, o critério da parcimônia da navalha de Ockham. Você só está aumentando o número de seres e complexicando a coisa mais ainda, num retrocesso infinito. Daí, se quisermos admitir multiversos, teríamos que retroceder ao infinito, o que é já em si mesmo um absurdo. Não que não existam outras dimensões, mas a admissão de outras dimensões não implica a admissão de multiversos. Porém, é aqui que o numênico está presente na ideia de absurdo, de modo que, do ponto de vista material, mediante o pressuposto de que tudo é matéria, assim como o nosso universo teve um começo e é inflacionário, e esse é um dado importante, o universo é inflacionário. Teve um início, as coisas estão se separando, se distanciando, e vai chegar um momento que ele vai se resfriar. É inflacionário. Também o multiverso deveria ser inflacionário, se esse for o caso. Logo, o multiverso também teria que ter um começo. E aí você me explicou bulhufas de nada. Se a explicação for horizontalizada como deseja o Rolandinho, você cai nesse absurdo. E desse modo, ele pensa que Deus é como o gênio de Laplace e é feito de partes. Certamente uma falta de qualquer estudo teológico que se preze. Porque isso que o Rolandinho faz é, primeiro, imanentizar Deus para depois
refutá-lo. Porque para ele Deus é uma coisa que é feita de partes e que também é da matéria e que é uma impossibilidade, porque ele seria mais complexo que o universo. Mas não é disso que eu estou falando. Por incrível que possa ser, aparentemente o Rolandinho ainda aceita o pressuposto de uma super entidade futura. Mas essa ideia ficou nas entrelinhas, e não sei se ele defende isso de modo efetivo. Fica uma coisa à parte aí. Mas, lembremos que o autor judeu e marxista Ernest Bloch acreditava em Deus de um modo bem moderno. Segundo, e eu estou falando moderno de uma forma pejorativa mesmo. Segundo esse autor, Deus ainda não existe, mas passará a existir, sendo este mesmo uma máquina pós-singularidade computacional, a saber, uma mega inteligência artificial que dará conta dos problemas do mundo, evidentemente, creio aqui, um arremedo do demônio de Laplace. O que o próprio Rolandinho disse ser impossível existir. Aí você fala, mas o Rolandinho não falou do demônio de Laplace. Ele não falou do demônio de Laplace. Mas o argumento dele, pautado na ideia de um Deus complexo, se transmuta na mesma ideia do demônio de Laplace. Bom, é importante dizer aqui que, segundo a tradição cristã, e aí entra o ponto mais importante para explicar esse argumento do Rolandinho que para ele é tão caro, que na tradição cristã Deus é simplíciter, ele não é complexo. Não é um conglomerado de coisas, pois ele não é uma coisa e tampouco existe, porque existir está no campo da matéria que é contingente. Se a gente toma existir de acordo com a natureza, e Deus está além da natureza, Deus não existe. Deus é, como diria aí o Caio Fábio, fazendo as vezes do Paul Tillich, que já era um pensador neo-ortodoxo, um grande teólogo. Deus é eterno, tem caráter vertical, no sentido de que ele não tem essa horizontalidade materialista, que é uma continuação da natureza, como quer o Rolandinho. Ele tem caráter vertical e é simples do ponto de vista filosófico, não é simples do senso comum. Tá? O simplíciter aqui é dentro da esfera do pensamento escolástico. Ele é o ser em plenitude, pois é ato, diferente dos seres em potência. Daí querer comparar a inteligência artificial de um computador quântico, quem sabe, pode ser quântico ou não, com Deus, é um absurdo. O cérebro não trabalha com concepções binárias como faz o computador. Quem diz isso está mentindo. Desculpa, vocês não sabem qual é o código, entre aspas, se é que tem, no sentido da consciência do cérebro humano. Mas pelo menos que se saiba que a possibilidade de uma consciência artificial existir, uma consciência que seja superior ao homem, queira ou não, já aponta para Deus de algum modo, já que se nota a sua realidade além da matéria biológica, ainda que esteja implicado aí a matéria, o que já se deflagra ser menor do que um Deus eterno, obviamente. Que aí seria uma consciência maior do que a humana, que não é orgânica, não é biológica, mas que existe. Então pode existir outra consciência, não ser a biológica, olha só. Mas ainda é material, dirá, claro, o materialista. E eu contraponho dizendo, por isso que deflagra ser menor do que um Deus que é eterno e simplíster. Continuando. Digo sem temor que essa relação a respeito de Deus, pautada na tradição filosófica, principalmente aristotélica, é uma especulação bem-vinda, mas ainda limitada frente ao que podemos vivenciar em nossa história daquilo que chamo de razão vitalista. Então, assim, a explicação filosófica que eu estou traçando aqui para até refutar o argumento do Rolandinho, no fundo, são especulações filosóficas, mas o que importa de fato é o ponto inicial que eu coloquei aqui, que é a razão em seu caráter vitalista, e no final vou explicar por quê. Mas de qualquer forma, é evidente que um Deus mais complexo que o universo seria, na verdade, o suprassumo do materialismo. E isso nada tem a ver com o Deus bíblico. Daí, esse argumento só funciona na carapaça naturalista. Em outros termos, é uma pegadinha. Porque você tem que admitir o naturalismo para pensar um Deus que está dentro do universo e não fora. Porque Deus, do ponto de vista cristão, está além da natureza. E não se submete a ela, mas ela se submete a ele. Do ponto de vista bíblico, deixo claro aqui que não sou um fundamentalista e, portanto, tenho sérios problemas para pensar essa ideia de inerrância bíblica. Tá? Cabe refletir, claro, o que seria essa ideia de inerrância. Porque se for uma questão matemática, certamente a Bíblia não é isto. Mas outro teólogo pode dizer, não, mas a inerrância significa outra coisa. Cabe a gente conceituar melhor. Só que para mim, que acredito em Jesus, apesar de todas as minhas falhas de seguir a cristandade, eu realmente não sou um exemplo de cristão, confesso. Inspiração é uma ideia legítima. Então, apesar de não ser um exemplo cristão, eu acredito na inspiração cristã. Nos livros, no caso, nos textos bíblicos, acredito que é inspirado. Eu acredito nisso porque essa inspiração é corroborada não só no Ocidente, mas também no Oriente. Efetivamente Cristo é o Messias porque efetivamente ele é ungido e efetivamente nós estamos falando dele até hoje. O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente não tem como desprezar a importância de Jesus e seus ensinamentos, que do ponto de vista contemplativo são sempre uma surpresa em termos de aprendizado, frente aos problemas reais do mundo, ainda mais quando a gente fala aqui de ciclos de vingança e necessidade do perdão, que é uma coisa muito cara para mim na esfera do conceito de graça apregoada no Novo Testamento. No entanto, eu penso que aí a gente entra no erro não do Rolandinho, mas do Iago, em ele se apegar demais ao calvinismo, ou então aquela ideia de que Deus escolhe uns e despreza outros, e isso ele faria de modo arbitrário. Evidentemente que o Iago ele não usa o termo arbitrário para Deus, ele não vai fazer isso. Mas a lógica que ele está colocando, ele se choca inevitavelmente com essa ideia. Isso gera um repúdio dos outros. O próprio Joel colocou essa coisa na mesa e falou, olha, isso é bem problemático. E de fato é. Seria melhor que ele, ao invés de querer explicar matematicamente a relação da livre agência humana com a soberania divina, ele apelasse à ideia de douta ignorância, entende?
Porque a dupla ignorância ela compreende o escopo da razão numênica, sabe que está lá, mas não tem todos os elementos para explicar isso. Nós simplesmente sabemos que algo explica a autodeterminação humana, sem que isso seja antagônico à soberania divina. Mas nós não podemos alcançar essa compreensão de modo perfeito, até porque os conceitos têm os seus próprios limites. E então ficar perdendo tempo com essa questão, a meu ver, é cair numa armadilha filosófica onde ou você justifica tudo ou não justifica nada. E esse é o tipo de raciocínio que eu chamo de roleta russa, repetindo esse conceito aqui. Nós simplesmente não temos todos os elementos para explicar questões desse porte. O campo do numênico, por mais esoterismo que você imponha sobre a sua vida em caminhos iniciáticos, só pode ser desvelado por revelação. E isso se dá não por agitação cognitiva, mas por silêncio vitalista. Eu só estou apelando aqui à ideia do Ortega Gasset e também do Wittgenstein parcialmente. Aliás, por incrível que seja, aqui o budismo tem algo a nos ensinar do ponto de vista de falar menos e de viver mais. Claro que o budismo tem toda uma esfera de pensamento que é antagônico à concepção cristã, mas que em algum ponto tem algo em comum que é válido de se refletir. Não que eu esteja validando a doutrina budista, tá? Pelo amor de Deus. Daí quando o Iago diz que alguém só pode ser salvo se confessar a Cristo publicamente e a partir disso é confrontado com o argumento do Joel, que é uma coisa bem simples, né? Ele vai dizer assim, olha, então se alguém que estava lá, sei lá, no Japão e morreu sem que os apóstolos tivessem tempo hábil para chegar lá e pregar o evangelho, essa pessoa, mesmo sendo uma criança, mesmo tendo uma vida idônea, vai para o inferno. Quer dizer, é lógico que os cristãos não tiveram condições para operar em todas as nações a todas as pessoas. É um absurdo pensar isso. E esse é o problema do fundamentalismo, que se prende demais em exterioridades dogmáticas e não sabe sair da caixa e ver que o critério de Deus para a redenção está em Cristo enquanto qualidade e não em termos de mera formalidade. A formalidade existe entre os cristãos e é importante em termos de identidade? Sim, mas isso não implica que ela seja o único meio de se levar à salvação. Por mais que isso possa parecer do tipo, então para que missionários e tal? O missionário tem a importância da sua própria relevância enquanto razão vitalista. Não só para os outros, mas para ele mesmo. Mas a salvação e a redenção é algo que Deus disponibiliza pela graça, pela atuação de Cristo, ainda que não se conheça o nome Cristo. Que importa se você vai chamar isso de Cristo, de Yeshua, de Jesus, o nome que você quiser dar. O que deve se refletir ali é a coisa mesma. Mas se a coisa mesma está sendo explicada de uma forma formalizada, como nós temos hoje, para se esclarecer melhor o conceito, que se faça então as missões. Mas que não se diga que é só pelo missionário que aquele homem que nunca ouviu falar de Cristo poderá ser salvo. Porque isso é uma incoerência do ponto de vista existencial até. Agora deixe-me falar um ponto importante a respeito do problema dos debates, que aí eu entro numa outra polêmica, né? Qual a relevância desse tipo de debate? Vamos lá. O clima de tensão em alguns debates públicos, ao invés de ajudar nossa inteligência criativa na resolução de problemas conceituais, sociais e filosóficos, muitas vezes pode, na verdade, nos prender a clichês tolos e engessar nossa mente. Então, em vez de ajudar, só atrapalha. Então, perceba bem a sua situação antes de entrar nessa pilha de discussões sem fim. Porque, no fundo, o que acontece é isso. Você começa a discutir isso aqui, bicho, não vai acabar nunca. Porque, no fundo, você acaba meio que se ressentindo da argumentação que nega os seus valores fundamentais da sua própria história de vida. Fica a questão, o que é mais importante para você? A inspiração pela contemplação, para que você trabalhe melhor a sua visão do mundo e essa profundidade da própria revelação da sua fé? Ou a militância, que pode te fazer perder inclusive a inspiração que tanto lhe é, cara? Então o que eu vejo assim, que o problema do mundo do século XXI, da modernidade, pós-modernidade, é que as pessoas elas vivem falando a mesmíssima coisa, e quando uma fala uma coisa com pílula vermelha, aquela que tem pílulas azuis, tem que refutar, né, destruindo assim o argumento do outro. E tem gente até que deseja matar, não é só refutar não, é destruir mesmo. Tanto da pílula azul quanto da pílula vermelha e vice-versa, isso pode acontecer. E eu fico aqui cá com meus botões, né, a me perguntar quando é que alguém vai falar alguma coisa que ninguém está falando, mas que enfim faça jus à realidade e não aos arremedos miméticos, porque a gente tem um monte de gente falando um monte de coisa. Existem milhares desses debates aqui sobre a existência de Deus, e no fundo a gente sempre vê os mesmos argumentos, as mesmas coisas, seja do lado ateu, seja do lado cristão, ou seja do lado agnóstico. Eu tenho um cara que eu admiro bastante, que é um espanhol, catedrático, como é que é o nome do cara, meu Deus, esqueci agora. Antônio Pinheiro. O Antônio Pinheiro é um catedrático, é um cara que estudou muito o Novo Testamento, aliás. Acho que ele é um cara equivocado em muitas coisas, ele tem excesso de racionalismo, sabe? Mas, bom, é um autor muito conceituado. Apesar das críticas que ele faça ao cristianismo, eu sempre vi aquilo sem estar preocupado em perder a fé, porque eu entendo que minha fé é uma jornada, minha fé não é essas questões teológicas que têm um caráter assim muito mesquinhos, entende? Existem questões entre debates teológicos e debates contra ateus que são umas coisas muito mesquinhas. E, desculpa, mas isso aqui não toca a minha fé, porque eu acredito que ela tem que estar embasada na minha jornada de vida, naquilo que eu vi, naquilo que eu percebi, e não nesse amontoado de coleções metodológicas e conceituais que, no fundo, podem ser contestadas a qualquer hora. É só você inverter o argumento.
É claro que você vai ter um argumento melhor que o outro, não estou colocando argumentos de uma forma equivalente, como eles sempre são equivalentes, senão eu não estaria aqui tentando refutar o argumento, por exemplo, do Rolandinho, né? É evidente. Aí eu coloco assim, mas insisto que a agitação mental, como dizia o odiado e maior inimigo da humanidade, Olavo de Carvalho, é o Olavo de Carvalho que diz isso, a agitação mental, ela é diferente da contemplação, e contemplação é o único meio de aprender sabedoria, inclusive a respeito de Deus. O que adianta ir a um debate onde se tem, de um lado, um excesso de cinismo ou, sei lá, um excesso de racionalismo? A discussão, ela já vai estar morta antes de começar. Desculpa, eu não estou dizendo que isso aconteceu lá no Vilela com os caras. Eu respeito muito eles, foram super educados um com o outro, mas tem elementos ali que não vão bater invariavelmente. Veja, não estou censurando a discussão, não. Eu acho que a discussão pode ser válida, eles podem discutir isso, sem dúvida nenhuma, mas com a ressalva, né? Com a ressalva de que o importante é a sua jornada de vida. Aí eu coloco assim, mas o que eu quero dizer é que se não há exame de si para consigo, a saber, uma busca de inspiração descolada das vaidades contemporâneas ou previsibilidades mesquinhas do espírito deste tempo, ou Zeitgeist, dificilmente se saberá algo a respeito de Deus ou de sua própria alma, no caso a sua mesma. E a tendência será de negá-lo, porque você está andando de acordo com a compreensão que o mundo tem a respeito dessas coisas. E a compreensão que o mundo tem a respeito dessas coisas não favorece a crença nelas mesmas. Mas essa é a compreensão que este século atual tem. Como é que você, na sua jornada, sintetizou isso é o que importa, entende? Aí tem uma frase também do Olavo que é bem interessante, ele diz assim, um só idiota ele pode fazer mais perguntas do que 20 sábios ou 30 sábios poderiam responder. Né? Então esse pessoal, quando age assim, eles pensam que o conhecimento é como uma coisa preta e branca. Né? Quer dizer, eles não aprenderam a apaziguar a mente até o nível da caridade, porque também para conhecer coisas tão sublimes como essas, você precisa ter um trabalhar melhor do seu interior para admiti-las ou não. Por isso que eu penso que é tão importante a razão vitalista, aquela que aparece, repito aqui, tanto no Ivan Karamazov ou como o Macbeth, né, do Shakespeare. Não adianta ficar fazendo mais perguntas, porque isso, no fundo, muitas vezes tem a intenção de desconstruir a narrativa. Veja o caso do Ivan, né, Karamazov. Ele sabia que desconstruir as coisas era muito fácil. Fazer perguntas, desarrumar o quarto, lançar merda no ventilador. Cara, essa é a coisa mais fácil de se fazer. A coisa mais fácil de fazer é você lançar merda no ventilador e confundir a cabeça de um monte de gente. Não tem problema nenhum. Não dá resposta para nada. Mas estabelecer uma casa no meio da natureza selvagem, tratando aqui, claro, da literatura, como fez o Robinson Crusoe, aí é uma coisa para poucos, né? O Robinson Crusoe, ele fica preso numa ilha e ele tem que lidar com a ferocidade da natureza. E ele ali, em vez de ficar desconstruindo as coisas, como é de praxe da modernidade que tem tudo nas mãos, ele precisa construir. E quando ele começa a construir, ele começa a ver Deus nas pequenas coisas e dizer, tudo é providência divina. Aconselho, inclusive, vocês lerem um livro do Robinson Crusoe, que é bem interessante. E nesse ponto é que eu acho que o Iago é muito superior aos outros dois caras, mas claro que isso é a minha visão, vocês podem discordar. O Joel, por exemplo, ele tem argumentos bem pontuais para contestar qualquer coisa que lhe pareça absurdo. Ele já se mostrava assim ali no programa do Jovem Pan, enfim, é um cara bem inteligente. Mas eu creio que uma coisa fundamental ele não entendeu, que é o seguinte, sempre que a Bíblia pergunta onde está Deus, a resposta a isso é a seguinte, Deus está entre os pobres, fracos, desprezados, nesse mundo. Está entre os desfavorecidos. E por isso, quando um missionário cristão vai até uma tribo indígena, impede que um pajé ou, sei lá, qualquer índio destrua sua própria filha hermafrodita, dependendo da tradição que ele siga, isso nada tem a ver com a ideia de ambivalência, como o Joel colocou ali no debate. Os missionários, e que se diga aqui há bons e maus missionários, eles não são colonizadores jesuítas impondo a cultura, escravizando pessoas, no caso do colonialismo pautado na instituição escravista. Eles estão lá, esses missionários geralmente, sejam eles católicos ou protestantes, alguns, não vou dizer todos, mas boa parte deles estão lá em nome da dignidade humana, que a cristandade sempre defendeu com unhas e dentes. Ainda que o cristianismo tenha, de certo modo, emulado a aparência de Cristo, só que negado o Cristo na prática, como ocorreu na perseguição de pessoas inocentes na Inquisição e nas cruzadas e tal, essa questão ela é bem espinhosa do ponto de vista histórico, mas a gente sabe que os cristãos na história, na Idade Média, cometeram excessos, isso não é novidade para ninguém, tanto católicos quanto protestantes. Mas o que importa para mim não é saber sobre o cristianismo como se o cristianismo fosse um bloco monolítico, que não é. Mas para mim o que importa é saber de Cristo e não de quem se diz ser de Deus, mas nega a sua eficácia, entende? Eu não quero dizer aqui que todos nós devemos ser perfeitos e, assim, santos, puros. Mas o que eu acho é que se é uma coisa importante para Deus, essa importância está na noção de amor ao próximo, que não é igual necessariamente ao discurso do amor à humanidade. E isso nada tem a ver com ambivalências, como é o caso da admissão do filicídio, justificado pela pomposa defesa da cultura indígena. Olha que absurdo. Você vai deixar que ocorra o filicídio vendo isto porque você tem que respeitar a cultura indígena. Se você é um ser humano antes de ser missionário, não permita que aquela criança morra por conta da cultura filicida de algumas tribos indígenas. Desculpa, não dá para aceitar isso. Então, você escolhe quem você quer ser, do ponto de vista da admissão ou negação
dessa esfera de fé vitalista. Você pode colocar sua fé só em você mesmo, até o final da vida. Mas uma hora, ela vai ter que estar vinculada a algo além de você mesmo, em vista de que você tenha a esperança e a expectativa. E aí eu penso que o mais adequado seria ser simples como os pombos e prudentes como as serpentes, né? Só que o problema é que às vezes essa coisa é invertida. E as pessoas passam a ser simples como as serpentes e prudentes como os pombos. Então, nesse processo, é claro que o cristão que assim se dará muito mal. Por fim, gostaria de comentar aqui um ponto que eu achei bem interessante na fala do Iago, a respeito de sua experiência com o capeta, né? Eu, particularmente, já tive experiências assim, e me parece que elas são bem claras quanto à realidade desse tipo de manifestação. Já tive várias experiências vendo pessoas endemoniadas. Não foram poucas, não. Aliás, tem um livro que explica bem isso, que ele se chama Demonic Foes. Ele não tem tradução aqui no Brasil ainda, mas ele é de um autor renomado ali nos Estados Unidos, chamado Richard Gallagher. Esse sujeito, ele inclusive é psiquiatra, cara. Um psiquiatra muito conceituado. Então você pensa, um psiquiatra falando de possessão demoníaca, deve ser interessante. E é. Por isso que eu recomendo vocês lerem esse livro. E pode até ser que eu faça um vídeo sobre o livro um dia, porque eu já praticamente terminei de ler, falta aí só um capítulo. Mas o que eu acho interessante, cara, é que o escritor, sendo um psiquiatra, ele acaba tendo um confronto com esse tipo de ocorrência, que inicialmente ele desprezava, mas ele tem que dar o braço a torcer que nada na psiquiatria poderia explicar o que ele viu ali. E não vai poder explicar no futuro também, porque do ponto de vista da descrição que ele faz, existiram pessoas possuídas que até levitaram. E isso não pode ser, evidentemente, uma coisa natural, certo? Não dá pra você achar que levitação é uma coisa natural, só se você for muito burro. Recomendo muito vocês lerem esse livro para repensarem essas questões. Outra coisa são outros fenômenos que acontecem, como EQMs de cego. Você imagina um EQM de cego, cara. A pessoa é cega de nascença, tem um EQM e vê o seu corpo. E relata tudo o que aconteceu naquele cenário, sem entender muito bem, porque ela nunca tinha visto a si mesma. E as coisas fora da cegueira, apenas pelo tato ela tinha alguma compreensão. E depois ela relata isso voltando de morte clínica. Aí você vai me falar que isso tem explicações racionais dentro da esfera da ciência biológica? É apenas uma experiência bioquímica, uma ilusão pautada no excesso de DMT no corpo? Desculpa, não dá. Não dá, porque a pessoa era cega e ela viu. Conta outra, né? Então essas experiências me chamam a atenção, porque quando o Iago contou a experiência dele de ver um cara levantando do chão sem explicação nenhuma, né? Ele levantou como se ele tivesse uma dobradiça nos pés. Aquilo, cara, é uma coisa extraordinária. E é um testemunho, só que hoje em dia o critério de admissão de testemunho ele é muito invalidado pela confusão que se faz entre a importância do testemunho dentro da investigação forense e o testemunho frente ao método, que não teria grande importância do ponto de vista da ciência propriamente dita, do método empírico. Então essa confusão ela acaba implicando que as pessoas percebam que existe algo inexplicável, elas às vezes até veem, mas elas não podem acreditar, porque elas preferem admitir aquela aglomeração de dados e conceitos que ela tem a respeito da realidade. A grande narrativa para elas é mais importante do que aquela anomalia, aquele fenômeno anômalo que elas viram e que elas não podem negar, mas ao mesmo tempo que não faz jus à visão de mundo delas. E aí fica uma questão bem embaraçosa e muitas pessoas preferem não lidar com esse problema. Mas eu acho injusto isso do ponto de vista da avaliação que se faça dessas coisas. Porque se você viu e compreendeu que aquilo não tem explicação, desculpa, é uma anomalia, você tem que admiti-lo, tá? Bom, com isso eu termino esse áudio. Espero que tenha esclarecido alguns pontos. É claro que eu sei que vai ter muita gente que não vai concordar comigo, mas, enfim, esse é o meu ponto de vista a respeito dessas coisas. E entendam bem, né? O que importa para mim realmente, eu enfatizo aqui, é a jornada. Por isso que eu digo aqui, numa parte do texto, que é o seguinte, ó. Nós temos que reconhecer o mistério tremendo, mas não podemos compreendê-lo. Dito isto, há uma clara desconexão entre a razão numênica e a razão empírico-laboratorial. Porém, a razão vitalista faz como que uma ponte entre as duas, pois a ciência nos ajuda a viver aqui e o mistério abre o leque da gama de sentidos que está lá, em outro lugar. E por fim desvela a confiança metafísica em seu último estágio. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando o Iago vê alguém possuído por um demônio levantando, ou uma pessoa sendo curada, efetivamente por Deus, ainda que se use a retórica, mas Deus não curou o braço decepado. Tá, e daí? Isso prova que a pessoa não tenha sido curada de câncer? Não prova. É só uma retórica que você está utilizando. O que acontece é que essa relação vitalista que você tem, ela é fundamental. Porque ela é como uma ponte entre aquela razão numênica e aquela razão de caráter metodológico, que é muito importante para a vida prática. A ciência é fundamental para nós, em termos de técnica, para a vida prática. E é nesse sentido que eu queria colocar as coisas. Não tome a sua ciência como modo de você ver o mundo, porque ela é apenas uma parte e não pode explicar o tudo, ok? Até mais.